Mudei, né? Eu fiz um cenáriozinho diferente, tá certo? Para B1 eu quero testar o valor 50 mil. E para B... Testar não, né? Eu quero visualizar, né? Para B1 50 mil, para B2 26 mil. Então no primeiro caso eu tinha lá uma receita de 150 mil. Agora eu quero testar uma receita só de 50 mil para o mesmo valor de custo. Tudo bem, dei um OK. Dei um OK. Então digitei os valores, né? Primeiro eu batizei aqui o meu cenário, chamei de cenário 2, disse quais são as células variáveis e simplesmente cliquei em OK. Ele abriu essa janelinha aqui. Para os valores variáveis, eu disse que o valor que eu queria para o B1, o valor que eu queria para o B2. Se tivesse outros, também poderia colocar. Na verdade, outras células variáveis. Bom, cliquei em OK. Ele já colocou ali o cenáriozinho 2, né? Cenáriozinho 2. Beleza? Bom, eu posso adicionar um outro cenário, eu posso excluir um cenário, eu posso editar um cenário, posso mesclar cenários, além de resumir. Vamos lá. Bom, mesclar e misturar cenários, tá certo? Bom, agora imagina que você tem esses dois cenários e agora você pede para resumir. Nós vamos para os finalmente, né? Você vai dizer, pô, mas eu criei cenário 1, cenário 2, para quê, né? Certo? Para quê? Cliquei em resumir. Então, olha só, gente. Ele abre aqui esse resumo do cenário. Claro que aqui embaixo tem uma alternativa para relatório de tabela dinâmica do cenário. Não é o nosso caso, tá certo? Eu não estou trabalhando com relatório de tabela dinâmica de cenário. Essa ferramenta consegue calcular um relatório de tabela dinâmica para esse cenário, mas nós não vamos fazer isso. O que eu quero é um resumo do cenário, que é uma coisa bem básica. Eu quero visualizar o resumozinho do nosso cenário. E a célula que eu estou observando, a célula de resultado, é a célula B3. Está aqui, ó. É a célula B3, é a célula do lucro. Beleza? Então eu vou lá, né? Clico ali em resumir, ele abriu ali resumo do cenário do lado esquerdo. Eu digo que eu quero um resumo do cenário, sem essa de tabela dinâmica aqui, a gente não vai fazer isso. E digo qual é a célula de resultado que eu quero, que é a célula B3. E aí clico em OK. Beleza? O que será que ele faz? Faz isso aqui. Resumo do cenário, né? Valores atuais, são os valores básicos, tá certo? Aqui, o cenário 1, né? Ou seja, os valores do cenário 1 e aqui os valores do cenário 2. Repara que eu coloquei o cenário 1 exatamente igual ao cenário 2, lembra? Né? Então os valores do cenário 2 não. Os valores do cenário 1 são exatamente iguais aos valores do cenário base. Aqui são os valores do cenário 2. E aí a célula de resultado, né? Aqui são as células variáveis. Quais são as células variáveis? B1 e B2. A célula de resultado, no nosso exemplo aqui, eu só tenho a B3, que para os valores atuais é 124 mil. Para o cenário 1 também é 124 mil. Como eu falei para vocês, eu fiz o cenário 1 igual aos valores atuais. E aqui, para o cenário 2, 24 mil, que é 50 menos 26. Observações que ele colocou, né? A coluna valores atuais representa os valores das células variáveis no momento em que o relatório do cenário foi criado. As células variáveis para cada cenário estão destacadas em cinza. Isso o Excel cria automaticamente para você. E repara que ele aqui permite você contrair ou expandir esses valores, tá certo? Esses resultados. Beleza? Então isso é cenário. Essa funcionalidade se chama cenário e se trabalha dessa maneira. Dessas aí, né, de teste de hipóteses, o atingir meta é o mais utilizado. O que faz o atingir meta? Permite testar valores de uma célula apenas, até que uma outra célula com fórmulas exiba o valor desejado. Essa aqui, né, é a questão mais cobrada, ou essa é a funcionalidade mais cobrada de teste de hipóteses. Então vamos lá. Exemplo. Na planilha abaixo, quantas unidades do produto A devem ser vendidas? Ou seja, qual deve ser o valor em C2 para que o valor total das vendas em D4 alcance a meta de 100? Então imagina o seguinte. Eu tenho aqui, ó, os produtos. O produto A e o produto B. Nessa coluna eu tenho um preço do produto A, tenho um preço do produto B. Nessa coluna eu tenho a quantidade vendida do produto A, tenho a quantidade vendida do produto B. Aqui eu tenho um valor que é preço vezes quantidade, aqui eu tenho um valor que é preço vezes quantidade.
e aqui eu tenho um total, certo? O total. Bom, o total das vendas. O que a gente deseja aqui é o seguinte, o que nós desejamos é o seguinte. Eu quero atingir a meta de R$100 no total das vendas, alterando a quantidade vendida. Certo? Alterando a quantidade vendida. Então, repara que permite testar valores de uma célula, que é esta aqui, até que uma outra célula, que é esta aqui, com fórmulas exiba o valor que a gente quer, que no caso aí é 100. Então, vamos lá. Tá certo? Então, aqui a gente quer 100. E a gente quer saber quanto deve vender do produto A para que atinja 100 ali no valor desejado, na nossa meta, né? Nosso target, né, é 100 ali, no valor total das vendas. Óbvio, isso é um exemplo bem simples, tá certo? Bem singelo. Mas isso pode ser feito, né? Quer dizer, esse atingir meta pode ser realizado com fórmulas muito mais sofisticadas, muito mais complexas, que é uma ferramenta fantástica. Então, o que você faz? Clique em atingir meta, tá? Ali abre essa janelinha aí. Primeira coisa, definir célula. Qual é a célula que você quer definir? Essa aqui, ó, D4. Claro que aqui tem que ter uma fórmula, tá certo? E aqui tem que ter uma fórmula, e aqui também tem que ter uma fórmula. Tudo isso tem que ter fórmula. Opa! Tudo isso aqui, né? Todas essas células tem que ter fórmulas. Ué, tem que ter fórmulas para conectar, né, os valores, para conectar as células. Então tem que ter fórmula ligando estas células. Aqui é uma fórmula, né, que é B2 vezes C2, e aqui também é uma fórmula que é B3 vezes C3. Isso aqui também é uma fórmula que é D2 vezes D3. Então tudo tem fórmula, beleza? Ok? Bom, então vamos lá. Então, pedir para atingir meta. Definir célula. Qual é a célula que eu quero definir? Essa aqui, ó. D4. D4. Célula que eu quero é essa aqui. Para qual valor? Qual é a minha meta? A minha meta é 100. Beleza, está aqui definir a minha meta, o meu target. Alterando que célula? Ah, bicho, só posso alterar uma célula. C2. Repara que o Excel já coloca endereço absoluto aí, tá? Pronto, é só isso. E aí você vai clicar em OK, ele vai te dar o resultado. Quando você clica em OK, ele te dá o resultado. O que as bancas gostam de confundir é o seguinte, aqui eles colocam um intervalo, digamos, de C2 a C3. Isso não existe. Não funciona, tá? Aí é só uma célula. Várias bancas têm várias questões sobre esse assunto dessa maneira, explicitando que ali é um intervalo. Não vai funcionar. Aqui tem que ser apenas um valor, uma célula. Beleza? Bom, então você já disse o que é que você quer, né? Você quer mexer na célula D4, quer que ela chegue em 100, variando a célula D2, você clica em OK. Quando você clica em OK, ele te dá uma solução, que é isso aqui, ó. Atingir meta com a célula D4, encontrou uma solução, valor do destino 100, valor atual 100. Beleza? Colocou aqui, ó, 4, colocou aqui 40 e colocou aqui 100. Então esse é o nosso famosíssimo atingir meta. Beleza? Bom, vamos para a última funcionalidade do teste de hipóteses, que é tabela de dados. Como é que é essa tabela de dados? Vamos tentar ler aqui, né? Como é que é essa tabela de dados que eu usei tanto na vida, tá certo? Diz ali, é um intervalo de células que mostra como a alteração de uma ou duas variáveis das suas fórmulas irá afetar os resultados dessas fórmulas. Beleza. Tabelas de dados fornecem um atalho para o cálculo de vários resultados em uma operação e uma maneira de exibir e comparar os resultados de todas as diferentes variações de uma planilha. Você lendo assim, né, fica difícil, tá certo? Fica difícil. Então, o que faz tabela de dados? É um intervalo de células que mostra como a alteração de uma ou duas variáveis nas suas fórmulas irá afetar os resultados dessas fórmulas. Beleza. Tabela de dados fornece um atalho para o cálculo de vários resultados em uma operação e uma maneira de exibir e comparar os resultados de todas as diferentes variações de uma planilha. Eu fiz esse exemplinho aqui, né? Prestação mensal na compra de um carro. Vamos lá. Imagina que você vai pegar um empréstimo de R$15.000 a uma taxa de juros anual de 7% durante 48 meses
e você quer saber qual o valor da tua prestação mensal. Para isso, você usa uma função do Excel chamada PGTO. O que faz essa função? Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e com a taxa de juros constante. O que ela faz, essa função? Você diz, olha bicho, eu peguei este valor aqui, vou pagar neste número de períodos a esta taxa aqui. Quanto eu vou pagar? É isso que essa função te dá. Então, olha só. Então, você está pegando o que está em B2. O que está em B2, você está pegando 115 mil reais. Beleza? Você quer pagar no que está em B4, nesse número de meses, que é 48 meses. E a sua taxa de juros anual é este valor aqui, dividido por 12. Aquilo ali é a taxa de juro anual. Então, você tem que dividir por 12 para dar a taxa de juro mensal. Bom, quando você usa essa fórmula, que é uma fórmula de matemática financeira, que é o exemplo que eu estou dando, o cara vai te dizer, olha, bicho, isso dá como resultado o seguinte, você vai pagar uma prestação de R$ 359,19 durante 48 meses. Bom, então taxa é a taxa de juros para o empréstimo. B3 é 7%. Como ela é anual, você tem que dividir por 12. Ok? NPE é o número total de pagamentos pelo empréstimo. 48. E VP é o valor presente, ou a quantia total agora equivalente a uma série de pagamentos futuros. 15 mil. Eu fiz esse exemplinho, tá certo? Ok? Podia ter feito um outro exemplo, mas eu achei que esse aqui era bem interessante. Bom, então olha só, é isso aí que eu tenho. Minha função PGTO me diz quanto eu devo pagar por mês se eu pegar um empréstimo de 15 mil a 7% de juros ao ano e pagar em 48 meses. Se eu quiser testar várias alternativas, por exemplo, se eu quiser testar pagamento em 36 meses, em 60 meses, em 72 meses, em vez de 48. E se eu quiser testar taxas de juros que vão de 6 até 10, 6%, 8%, 9%, 10%. Como eu faço isso automaticamente? Usando tabela. Beleza? Como é que nós vamos fazer? Dessa maneira aqui, ó. Primeiro, nós vamos colocar nesta célula aqui o valor da fórmula. Tá certo? Valor da fórmula. Igual a pagamento de B3 dividido por 12, ponto e vírgula, B4, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, cifrão B, cifrão B2. Ou seja, eu estou usando aquela função onde eu estou informando quanto eu estou pegando emprestado, tá certo? O número de períodos, que é isso aqui, né? B4. Quanto eu estou pegando emprestado? Quanto é que eu estou pegando emprestado? 15 mil. E aqui é minha taxa de juros, bicho. Minha taxa de juros.